Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Espiritualizando comigo, Rafael Soares, para que hoje você, comigo, estude um pouquinho mais o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos apresentar daqui a pouco as nossas impressões sobre o livro, a partir novamente da parte introdutória, em continuação ao nosso vídeo anterior, alertando aqueles que estão chegando agora que a parte introdutória é um pouquinho mais chata, é um pouquinho menos interessante, porque ela vai falar sobre as tentativas do Kardec de unir informações, mas antes fazendo o teste sobre o espiritismo, sobre os fenômenos espíritas, na verdade, né? Esses fenômenos espirituais para ele era novidade, então ele usou todo o conhecimento científico que ele tinha e fez aí todas as tentativas de, vamos dizer assim, desmascarar uma coisa que era impossível desmascarar, porque a verdade é essa daí e não tem como negar. Então ele, nesse livro, Evangelho, assim como na Revista Espírita e no Livro dos Espíritos, ele descreve como que foi o trabalho, como que foi esse trabalho em comunhão com os médiuns que receberam as informações. Então ele pega todas essas informações e compila, mas como ele fez isso, né? Então ele dá um apanhado aqui das suas impressões de como que isso para ele ia se desenvolver e o que restaria para nós num futuro aí, né, um pouco mais longínquo. Já passa aí por volta de 150 anos do primeiro livro, né, que o Kardec publicou, que foi o Livro dos Espíritos. Então, com isso, o plano dele e o da espiritualidade deu certo. O espiritismo não vai acabar mais. Vai sempre se adaptando e vamos torcendo para que o homem coloque o menos possível a mão nas informações que vem chegando da espiritualidade. Que chegue sempre aí mais naturalmente possível, ok? Então, antes de começar, né, quem ainda não conhece o nosso trabalho vai saber que nós trabalhamos com um livro na tela. E enquanto nós vamos fazendo a leitura do livro, eu vou também aqui fazendo algumas marcações para a gente entender as palavras mais importantes aqui e vamos comentando também, o que vai dar para você uma melhor absorção da informação, comigo explicando e com o livro na tela também, tá ok? Às vezes, em algumas situações, a gente até mesmo coloca uma ilustração quando é necessário. Porém, no começo do Livro dos Espíritos, a gente já colocou muita ilustração. Então, você que não assistiu ainda os nossos vídeos sobre o Livro dos Espíritos, aproveita e vai lá. Assista, já aproveita, curta os vídeos, compartilhe com seus amigos, com aquelas pessoas que precisam. E já se inscreve no nosso canal, que é muito importante para nós, para a gente poder ganhar engajamento, para que nossos vídeos comecem a alcançar as pessoas que realmente estão precisando de uma palavra amiga e entender um pouquinho mais sobre o Espiritismo. Hoje, particularmente, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo aí à luz do Espiritismo. Então, aquele que quer tentar fazer um paralelo do Espiritismo com o nosso Mestre Jesus, com seus ensinamentos, vai poder ler aí o Evangelho junto com a gente, sem muitas, como eu sempre digo, né, sem muito julgamento, sem muita questão, vamos dizer assim, de lições de moral. O único que vai dar lição de moral aqui no nosso dia a dia é o nosso mestre, porque ele tem essa capacidade. O restante não tem. Então você que está aí agora, aproveita, bateu a dúvida, corre no Livro dos Espíritos. A gente tem lá 88 vídeos sobre o Livro dos Espíritos. A gente deu uma facilitada para vocês e os últimos estão saindo com 30 minutos. Porém, é muito difícil a gente encurtar o Livro dos Espíritos para poder facilitar. A gente poderia fazer por perguntas, mas iam sair inúmeros vídeos, poderia aí também não ficar um negócio bacana.
pode ser que um dia a gente pegue aí os melhores momentos e a gente passe a colocar em vídeos mais curtos. Mas por enquanto a gente trata de estudo, e estudo por vídeos curtos fica meio complicado. A gente dá uma aprofundadinha aqui no que a gente conhece e vamos para cima. Vamos então para o Evangelho. Não esqueça então, faça a sua inscrição aí no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe aí com seus amigos, coloca lá no sininho para receber as notificações. Assim que subir o vídeo você vai saber, você vai acompanhar. E detalhe, é bom que você sempre curta os nossos vídeos, porque o YouTube tem mania de desinscrever, né? Descadastrar aquelas pessoas que não se movimentam em certas páginas. Então acaba aí saindo, né, vamos dizer assim, a inscrição automática. Isso acaba acontecendo. Beleza, então pessoal, sem mais delongas, já corremos 6 minutos aqui da nossa apresentação. A gente tem mais 24 minutos para falar sobre o livro o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom? E não se esqueçam, terça, Livro dos Espíritos, quarta, Evangelho, quinta, Revista Espírita de 1858 também, que é muito bacana, ok? Vamos lá então. Nós estávamos falando então sobre essa questão do Kardec, que ele vinha aqui explicando como que foi esse trabalho que ele desenvolveu, quais eram seus prognósticos, né? No caso aí, no que tange ao futuro da doutrina. E a gente parou no último episódio aqui no princípio da concordância. Olha só, que a gente não sabe o que ainda, vamos destrinchar, debastar. Beleza, pessoal? O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o espiritismo a seitas que se propuseram apoderar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo à vontade. Acomodá-lo à vontade de alguém. Ok? Quem quer que tentasse desviá-lo do seu providencial objetivo, mal sucedido se veria, pela razão muito simples de que os espíritos, em virtude da universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que divorcie da verdade. Então, pessoal, Espiritismo é o trabalho que faz em volta da compilação de Kardec, ok? Qualquer coisa que não seja explicada pelos espíritos do Kardec, vamos dizer assim, espíritos que trabalharam com Kardec, não é Espiritismo. Então, as outras doutrinas, outras religiões que trabalham com a espiritualidade, como por exemplo as religiões vamos dizer assim, descendentes, a gente pode dizer isso, ou com herança africana, essas religiões não são espíritas. Entendam bem isso. Nada contra, o pessoal pode chamar de qualquer coisa, né? Mas Espiritismo é aquilo que o Kardec deu até mesmo o nome, né? Foi criado o nome Espiritismo pelo próprio Kardec, né? E foi dado também aí, na verdade, a ratificação desse nome pela espiritualidade. Então a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda são religiões espiritualistas, então elas trabalham com o mundo astral também. Porém, se a gente chegar lá e querer falar sobre Kardec, não vai ter uma aceitação plena. Alguns centros de Umbanda aceitam com muito carinho as doutrinas do Kardec. Inclusive eu entendo que cabe com muita tranquilidade você encaixar o conhecimento do Espiritismo junto da Umbanda sem perder de vista a ritualística da Umbanda. Quem falar isso e falar o contrário está errado, na minha opinião, ok? Porque o Espiritismo ele nos mostra a ciência dos fenômenos espirituais. E a Umbanda trabalha com o quê? Fenômenos espirituais. O Candomblé trabalha com o quê? Fenômenos espirituais. Então, um livro dos médiuns encaixaria como uma luva. Um livro dos espíritos, para você entender Deus, você entender as leis morais, né, do Cristo, as leis morais de Deus,
você entender sobre reencarnação, você entender sobre ação e reação, como não é possível encaixar numa religião. Encaixe inclusive em qualquer religião se tiver boa vontade, entendeu? Dá para pegar muitos aspectos aqui sem perder a natureza, sem interromper a natureza de certo tipo de religião. Isso daí, sabe o que é, pessoal? É rixa. E essa rixa no mundo astral nem existe mais. Aliás, nunca existiu, né? Pelo menos na parte feliz, né? Do mundo espiritual. Você desencarna, ninguém vai perguntar para você qual religião você é. Vai perguntar as suas obras. O que você fez de bom lá na Terra? Entendeu? Ah, não fiz nada, fiquei discutindo religião. Não adianta nada. Então você tem que ter uma obra, você tem que ter alguma coisa para você falar, ó, fiz isso, foi pouco, mas eu fiz. Entendeu? Ou chegar lá e falar, fiz muito, hein? Ou nem falar nada, os outros já falam para você. Né? Ou você fez bastante, hein? Você é o cara. Entendeu? Então, não adianta nada, pessoal. Eu acho que a verdade, como eu sempre digo, ela é única e foi distribuída igualmente a todos. Então, cada um tem uma parcela da verdade para poder entender. Se eu puder pegar todas essas parcelinhas e unir, olha, seria ótimo. Porque eu gosto muito, eu sou muito curioso sobre tudo, sobre todas as religiões, né? Tanto a cristã como as outras religiões em que se adoram outros deuses, né? Outros profetas, né? Como budismo, shintoísmo, hinduísmo. Tudo isso daí eu gostaria de ter uma profundidade aí de conhecimento, né? Judaísmo, a religião que envolve ali o Oriente Médio, tanto muçulmana, entendeu? Eu adoraria conhecer tudo isso daí. E quando eu tenho a oportunidade de perguntar, eu pergunto porque eu gosto de conhecer. Tenho curiosidade. Isso daí só engrandece o nosso espírito, pessoal. Você aceitar, cada um está no seu momento, ok? E esse meu momento agora é ser espírita. Se o seu ainda não é, pode ser que um dia seja, pode ser que não seja. Se você está me vendo é porque você quer que seja. Então aceite com o coração aberto e vamos para frente, ok? Então, assim, como ele disse aqui, né? Se quisessem usar o espiritismo para fazer qualquer coisa errada, a própria espiritualidade se movimentaria ali para desfazer ou fazer com que, ali como ele fala, né? Faria aqui ou farão cair por terra qualquer modificação que se divorcie da verdade. Então, usando o espiritismo para cometer qualquer tipo de erro ou induzir as pessoas a erro, criando situações, isso daí não duraria muito. De tudo isso ressalta uma verdade capital, a de que aquele que quisesse opor-se à corrente de ideias estabelecida e sancionada poderia, é certo, causar uma pequena perturbação local e momentânea. Nunca, porém, dominar o conjunto, mesmo no presente, nem ainda menos no futuro. Então, assim, as pessoas podem fazer, que ele falou assim, criar situações pontuais, né, isoladas, mas nunca vai conseguir abranger o mundo, porque só vai acontecer isso se Deus permitir. Então acaba morrendo no ninho, né, certo tipo de intenção ou de tentativa de se engajar a prejudicar o espiritismo. Não só o espiritismo, como qualquer outra religião do bem, que faça coisa boa. Então essas religiões que são boas, que ajudam um monte de pessoas, isso daí nunca vai acabar. Então eu tenho certeza, a religião evangélica não vai acabar, a católica não vai acabar, a budista não vai, pessoal. Por quê? Porque ajuda, entendeu? Ajuda, vai estar lá disponível para quem estiver preparado para aquele momento. Então esse é o momento X, então eu vou lá, momento Y, venho aqui. E assim vai. O importante é que existam várias vertentes, porque existem várias pessoas. Cada uma pensa de uma forma, cada um sente de uma forma. Então não adianta querer forçar o fulano a ser espírita, não existe isso, ele não se sente confortável. Entendeu? Não adianta forçar o ciclano a ser evangélico, ele não se sente confortável. Deixa ser livre para escolher a religião que ele bem entender. O importante são as nossas obras, não o que sai da boca para fora. Entendeu? São as nossas ações. Também ressalta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei, enquanto essas instruções permanecerem insuladas.
que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas senão sob todas as reservas e a título de esclarecimento. Todas as reservas. Isso aqui é muito legal. Meu pai sempre falou isso para mim. Filho, aceite as coisas com muitas reservas. Tudo no espiritismo, tudo que se fala de outras pessoas, que vem da boca humana, tenha reservas, ou seja, guarde aquilo e compare com o que você já tem de conhecimento. Veja se é coerente, inclusive no livro, num dos vídeos, que está no Livro dos Espíritos, obviamente, nos vídeos que eu fiz aí sobre a introdução no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, episódio 18, fala exatamente sobre Deus. Tem um capítulo, eu não sei se é esse mesmo vídeo, que fala sobre as atribuições divinas. Então, a partir do momento que você conhece as atribuições divinas, você consegue identificar quem está falando a verdade e quem não está. A pessoa está falando de Deus, aquele Deus que ela, sei lá, de repente criou, ou está falando de um Deus, falando de Jesus. Será que aquilo que ele está falando bate com as atribuições divinas? As atribuições de Jesus, por exemplo, que era ímpar, não existe outro, não vai existir nunca mais, entendeu? Será que bate com aquele Jesus? Será que aquele que está ali pedindo dinheiro, né, em troca de oração, Jesus queria isso, era isso? Então, no Espiritismo, as atribuições divinas estão elencadas na introdução do Livro dos Espíritos. Vai lá, procura. Antes de você conhecer uma nova religião, procura. Alguém falou do Espiritismo para você, falou de Deus, falou de Jesus, vai lá, procura. Procura, porque você vai entender qual é o ponto de partida para você acreditar num profeta, ok? Ou numa pessoa que se diz profeta. Ou seja, são os sacerdotes de hoje em dia, né? São aquelas pessoas que têm uma religião e que de alguma forma querem te convencer. Eu considero profetas são os raros que falam aí, você às vezes nem percebe e tá te levando para um lugar bom. Esses aí são os profetas de hoje. Aqueles que são mais quietinhos, humildes, na deles. E que quando abre a boca só fala coisa boa, né? Então esses são os profetas, né? Agora tem aqueles de larga escala. Aí tem que tomar cuidado. E procurar aí separar o joio do trigo. E continua. Daí a necessidade da maior prudência em dar-lhes publicidade. E caso se julgue conveniente publicá-las, importa não as apresentar senão como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, porém carecendo sempre de confirmação. Então tem que tomar cuidado com isso daqui, ó, né? Fazer o seu julgamento com base, tem que fazer o julgamento com base. Não vá fazer julgamento com achismo, que às vezes você vai julgar uma pessoa que não merece. Não pode julgar assim dessa maneira. Você tem que pegar e olhar lá as atribuições divinas, as atribuições de quem realmente sabe do que está falando, que tem um bom caminho, e ver se vale a pena você andar com essa pessoa. Não bateu, simplesmente afasta. Não vai querer julgar a pessoa, querer falar que às vezes a pessoa e você não teve aí um justo julgamento. Julgamento é íntimo para você saber com quem você anda. Né? Não é para sair julgando, não, como se fosse um juiz. Esse julgamento nem Deus faz. Nem Deus faz, hein? Cuidado. Essa confirmação é que se precisa aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta. Ok? Essa confirmação é que se precisa aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta. Então tem que tomar cuidado, a menos se queira ser usado de leviandade, credulidade irrefletida. Então ele fala assim, você crê de maneira irrefletida, então você vai se dar mal, você precisa crer refletindo. É a fé raciocinada. Isso daí o Espiritismo ensina a todos os momentos. Ok? Não vá direto com sede ao pote que você pode se dar mal. Em qualquer religião. Cuidado, você vai lá num centro, você vai lá num lugar onde tem a manifestação de um espírito e o cara começa a falar aquelas coisas docinhas para você, ele usa ali algumas palavras-chave, né? Usa ali algumas
a que a gente chama de gatilhos, né, que vai te despertar uma curiosidade, vai te encantar um pouquinho, vai te deixar um pouco eufórico, mas são palavras gerais que encanta qualquer pessoa, que toda pessoa vai pegar aquilo ali e vai incluir no contexto pessoal dela. E na verdade são palavras comuns. E aí você acaba acreditando, falando, ele conhece tudo da minha vida, Mas na verdade, às vezes, ou é um médium que infelizmente deixa se levar pelo seu subconsciente, né? Pelo seu psique, traz à tona coisas, problemas da vida pessoal e acaba atravessando a frente de um espírito que às vezes quer transmitir uma coisa e ele acaba falando outra, justamente porque não está ainda um médium 100% treinado, ainda não está alinhado totalmente. E também tem os espíritos, né, pessoal, que quer levar uma vantagem, quer ser tratado como um semideus, quer ter ali o que você o adore, né, que seja fantástico, ou até mesmo te prejudicar, simples assim, entendeu? Então tem que tomar cuidado, pessoal. Vamos tomar cuidado com essas escolhas. E continua aqui, ok? Com extrema sabedoria procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender verdade de ordem mais elevada e quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma ideia nova. Isso quer dizer o quê? Que o trabalho aparece quando o aprendiz está pronto, né? Ou o mestre aparece quando o aprendiz está pronto, pode ser isso também. Porque aqui eles vão revelando aos pouquinhos, né? É como se você fosse revelando, ou trazendo para mais perto, um objeto para um míope. Nós somos míopes. O Espiritismo vai nos mostrando coisas de perto. As de longe você precisa caminhar. E na medida que você vai caminhando, vai ficando mais perfeito a sua visão. É o míope. Nós somos míopes. Ok? Então, é isso que ele está falando aqui. Na medida que nós nos elevarmos, a verdade vai aparecendo mais facilmente. O pessoal está com um negocinho cutucando as minhas costas aqui. Não liguem para as minhas coceirinhas nas costas. É só um fiozinho da camisa, provavelmente. Que beleza. Vamos lá, eu não vou cortar essa parte, eu juro. Ok? Vamos lá. Por isso é que logo de princípio não disseram tudo. E tudo ainda hoje não disseram, jamais cedendo à impaciência dos muitos afoitos que querem os frutos antes de estarem maduros. Porque se for apresentar pra gente alguns assuntos, a gente vai ficar boiando, né? É a mesma coisa de você comer uma banana ali verde, vai enrolar tudo a sua língua, vai ficar um horror. Fora, pois, supérfluo pretender adiantar-se ao tempo que a providência assinou para cada coisa, porque então os espíritos verdadeiramente sérios negariam o seu curso. Então aqui, pessoal, esse porquê é explicativo. Então porque então os espíritos verdadeiramente sérios negariam o seu curso. Não é uma pergunta, hein? Por favor, não confunda aí, embora meu tom de voz possa ter confundido. Ok? Os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, a tudo respondem. A tudo, pessoal, respondem. Então, assim, é isso que vocês têm que entender. No Espiritismo não se responde tudo. Por quê? Porque nem tudo deve ser revelado. Se a pessoa chega em você e fala, olha, no seu futuro vai acontecer isso, não vai acontecer isso. Deus, somente a Ele pertence ao futuro. Aos espíritos é uma coisa assim, embaçada. É uma visão embaçada. Às vezes o vermelho que ele está vendo nem é vermelho, às vezes é laranja. Mas ele vai falar que é vermelho porque ele está vendo um negócio embaçado. Ele não tem o poder de ver com toda a clareza o futuro. Só Deus pertence tudo, inclusive o futuro. Mas se Deus não revela para nós é porque não tem que revelar. Vamos deixar as coisas acontecerem. E agora, obviamente que a gente tem que entender que o nosso futuro, ele é como se fosse uma questão de física. Então assim, se você tende a andar por uma linha reta, a sua tendência é chegar num ponto A.
Se você sair daquela linha reta, você tem tendência a chegar no ponto B. O futuro nada mais é do que inúmeros pontos. Vai depender da forma que você dá o passo. Não adianta nada você ir na cartomante, entendeu? E continuar ali. A pessoa vai falar pra você, olha, lá tal, tem uma fulana, um ciclano que vai aparecer na sua vida. Se você simplesmente sair da linha que você costuma traçar, você vai acabar entrando no outro ponto de divergência. Então assim, trabalho... É uma coisa, você vai arrumar um trabalho no Brasil, vai trabalhar na sua cidade, aí você vai viajar para a Europa, você vai arrumar um trabalho em Mogi de que jeito? Em São Paulo de que jeito? Se você foi para a Europa. Então assim, não tem como a gente adivinhar o futuro, tá? Tem como ter impressão, um máximo, embaçadinha, né? Tem gente que até acerta, viu? Tem gente que até acerta não cravado assim com tanta perfeição, mas dá ali um apanhado geral. Mas é um apanhado geral porque ele é embaçado, não se consegue enxergar. Ok? Por isso que não se deve revelar tudo, porque se fosse assim, né, você apertava o botão e aparecia tudo na sua frente. Né? Os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal, são consequência forçada das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de outros dizem o contrário, algures, a presunção de verdade não pode estar com aquele que é o único ou quase o único de tal parecer. Então assim, o que ele quer dizer assim, existe um fulano falando um negócio, falando que é verdade, mas tem outros trocentos milhões falando o contrário. Quem está errado, quem está certo, né? Ó, um espírito, tá pessoal, não está falando das pessoas na Terra, tá? Porque às vezes a pessoa na Terra pode ter 1 contra 1 milhão aí que às vezes um tá certo. Estamos falando de espiritualidade, tá? Então, se um fala de um lado uma coisa e trocentos falam do outro lado, né? Então tem que tomar cuidado. Ora, pretender alguém ter razão contra todos seria tão ilógico da parte dos espíritos quanto da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente ponderados, se não se sente suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de modo absoluto. Declaram que apenas a tratam do seu ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. Olha só, eu tenho essa impressão, mas sugiro que você aguarde para poder ter um julgamento melhor da situação. Então, isso daí é coerência, pessoal. É coerência. E a gente tem que trabalhar dentro dessa coerência. Não podemos fazer as coisas de sopetão. Dar um passo maior que a perna, né, atropelar as coisas, ser afoito, é isso que ele está falando. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, impossível é que desde o primeiro momento congregue todas as opiniões. Olha, os conflitos que daí decorrem são consequência inevitável do movimento que se opera. Eles são mesmo necessários para maior realce da verdade e convém se produzam desde logo para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Então, ele fala assim que os conflitos é inevitável, né? Para que as coisas mantenham seu movimento. E como diz aqui, para o aparecimento, né, da verdade, com maior clareza, o maior realce da verdade, tem que haver aí esse conflito para que as ideias falsas sejam colocadas de lado. Então isso daí vai ser normal, sempre vai ter alguém divergindo das ideias. É importante isso, ok? A discussão. Então, sempre vai ter um que vai ponderar. Mas calma aí, se a gente pegar aqui as atribuições divinas, a gente vai perceber que o que está sendo falado por aquele único ali está errado. Então já mata a ideia no ninho, entendeu? Os espíritas que a esse respeito alimentassem qualquer temor podem ficar perfeitamente tranquilos. Todas as pretensões insuladas cairão pela força mesma das coisas diante do enorme e poderoso critério da concordância universal. Então não se preocupem com quem fala, se você não concorda e não quer perder a sua energia debatendo, a verdade vai colocar as coisas no lugar, ok? E vamos que vamos.
Eu acho que não vamos, né? Porque acabou o nosso tempo, pessoal. Aliás, eu vou, como a gente falou 6 minutos, eu vou ficar mais uns 2, 3 minutos para a gente encerrar esse assunto, beleza? Não será a opinião de um homem que se aliarão aos outros, mas a voz unânime dos espíritos. O voz unânime dos espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra por ordem de Deus. Então é um conjunto. Não vai aparecer um e falar eu sou, eu aconteço, eu faço. Não, vai ser vamos dizer assim, uma falange, vários espíritos cuidando das informações. Então, tudo isso aqui é falado para vocês, pessoal. Foi falado pelo Kardec para que a gente tome o cuidado. Tomar cuidado com quem se diz o único. O único aqui na Terra, Jesus. Ele não está mais encarnado, mas deixou a história, deixou o legado, deixou o ensinamento. É ele quem tem que seguir. O resto, pessoal, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ficar esperto, ok? O Espiritismo está aqui para ensinar quem você deve confiar. Né? E você tem que ter bases, você tem que ter, como que eu posso dizer, princípios para você adotar antes de você seguir tal pessoa ou tal ideia. Tá? Se a ideia ela é puramente cristã, ela deve ser seguida. Se ela diverge das palavras do Cristo, dependendo da situação, eu digo que não seria nem dependendo, é seguir cegamente, mas a gente sabe que nós não estamos preparados para seguir cegamente as palavras do Cristo. Então, que pondere pelo melhor, né? Nunca deixe de seguir nosso mestre, né? Então, se você sai um pouco da linha, volte rapidamente, tente fazer o melhor de si com relação às coisas de Cristo. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita, a sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Né? Então ele quer base sólida. Né? Lei assentasse em base inamovível, ou seja, sem possibilidade de movimento. Diante de tão poderoso Areópago, vamos lá pessoal, fiquei curioso, o que será que é Areópago? Eu gosto do Kardec, da doutrina, porque a gente vai aprendendo umas palavras diferentes aqui, né? Até já. E eu quero saber o que é Areópago, que é bonito o nome. Vamos ver se é bonito também o significado. Já começaria com uma colina na Grécia, né? Diante de tão poderoso, poderia ser colina na Grécia, mas não tem nada a ver com o nosso conceito aqui. Então o aerópago é qualquer tribunal ou assembleia que se aprecie pela retidão dos julgamentos. Tribunal de Justiça ou Conselho. Diante de tão poderoso tribunal, vamos dizer assim, onde não se conhecem corrilhos. Aí pessoal, vem corrilhos agora para deixar a gente mais atrapalhado ainda. Então vamos lá. Tribunal e corrilhos. Vamos ver corrilhos o que significa. O que significa corrilhos? O nosso Google nos ajuda, porque eu não tenho mais. Quem tem dicionário no livro aí? Eu não tenho mais, faz tempo. Corrilhos é o plural de corrilho. Mesmo que conciliábulos, me ajudou muito agora. Mexericos, reunião sediciosa, conciliábulo, conluio de intrigantes. Tá chegando lá, vamos ver o que é um conciliábulo. De repente o conciliábulo ele dá uma melhor explicação. Vamos lá e vamos estudando. Isso é estudo, pessoal. Reunião secreta de pessoas suspeitas de maus desígnios. Então, enquanto aqui é diante de tão poderoso tribunal, onde não se conhecem os intrigantes, as pessoas suspeitas, né? Então vou também aqui destacar corrilhos. E vamos colocar aqui depois o significado para a gente manter. Ó, vamos colocar aqui. Opa, vai meu filho. Isso.
tribunal, para ficar mais fácil. E aqui, bom, pessoas suspeitas. Pronto, a gente coloca aqui e já dá uma ajeitadinha para ficar joinha. Mas tá muito grande isso aqui, né? Vamos diminuir. Vamos lá. Ah, já ficou jóia ali. Tá bom. Ah, não, não ficou não. Calma aí. Tá, ferro, vamos lá. Pronto, a gente já diminui aqui. Ficou jóia. Mas voltou. Aí, vamos lá. Não percam a esperança, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Pronto, agora foi. Pessoas suspeitas, aqui ficou o tribunal grandinho, mas não tem problema. Então vamos lá, diante de tão poderoso tribunal, onde não se conhecem pessoas suspeitas, nem rivalidades, rivalidades ciosas. Pessoal, ele gastou o vernáculo aqui, hein? Gastou o dicionário. Cioso, que demonstra ciúme excessivo por amizade ou por amor, que é muito zeloso, ciumento, marido cioso, irmão cioso. Então, cauteloso, nem rivalidades ciosas seria... tal, rivalidades indolentes também, ó, ciumentos, cuidadosos, indolentes, invejosos, zelosos. Então, rivalidade zelosa, nem seitas, nem nações é que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. Ok? É que nos quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Só ele decidirá todas as questões litigiosas e imporá silêncio às dissidências e dará razão a quem a tenha. Diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito, mesmo do que a gota de água que se perde no oceano, menos do que a voz da criança que a tempestade abafa. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse pedaço. Logo, logo nós vamos... tá acabando, ó. A gente vai acabar no próximo vídeo. Ó, e a gente entra em notícias históricas. E logo, logo a gente já vai entrar aqui, ó. Pessoal, cadê? Cadê aqui, pessoal? Aí, ó, tá quase acabando. Não, não acabou ainda. Ai, eu não fui. Ih, ó lá. Nossa. Temos chão ainda no Evangelho. Não tem problema, a vida tá aí, a gente tá vivo para isso mesmo, para estudar. São, acho que por volta de 40 páginas. Mas não tem problema. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente fica inteligente. E a gente não corre aí o risco de ser pego desprevenido. Olha só, que beleza. Não vim destruir a lei. É logo depois que a gente debulhar aqui essas páginas. Ainda estamos na página acho que 24, tem mais 15 páginas, pessoal, tranquilo, uma por dia, a gente chega lá rapidinho e a gente vai ficar feliz. Pessoal, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado mesmo. Deixa sua curtidinha aí, né? Entre no canal, já se inscreve, compartilhe o vídeo, comente, pessoal, comente, fala aí, ô, valeu, hein? Pode xingar também, não tem problema não. Pode xingar, pode elogiar, pode criticar, estamos aqui para isso mesmo. O importante é escrever, entendeu? Então vamos lá, pessoal. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Eu espero que todos fiquem bem. Até a próxima semana, até o próximo vídeo, até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.